Bom, pessoal, bem-vindo. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao próximo passo num planejamento prático, case na prática com a Natália. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada. Vamos lá, né, Guto? Continuação. Continuação, parte 3 hoje, né? Bem-vinda, Nath. Sempre bom te ter aqui. E, obviamente, continuar com o teu planejamento, né? Lembrando, pessoal, que a gente já tinha feito toda a estruturação da vida da Nath, a gente já tinha feito a autoanálise, a gente já tinha passado pelos teus momentos de altos e baixos, já tínhamos também relacionados isso aos teus pilares financeiros, né? Sim. E a partir disso, a gente também viu tua vida financeira, a gente fez todo o planejamento, analisou teus custos, analisou também os teus objetivos e agora a gente vai começar a encaixar os valores que, após a gente ter analisado, a gente concordou em alocar mês a mês. E aqui também não é algo que a gente recomenda, né? Mas ao mesmo tempo, por tu ter auxílio para o que vai entrar por tu não ter ainda uma reserva de emergência consolidada, né? A gente vai dedicar 80% do teu aporte para a reserva de emergência e os outros 20 restantes para o investimento, porque da parte principal é a construção da reserva, né? Então a gente, chegando no 100% da reserva, a gente pretende que seja um valor maior até lá em relação ao aporte também, mas chegando em 100% da nossa reserva, a gente parte a 100% de dedicação do aporte aos investimentos. Até lá, 20. Perfeito. Uma coisa que eu queria comentar antes da gente começar é, como o Guto já falou, eu ressalto, a gente tem que sempre analisar a situação de cada pessoa, não é uma recomendação, analisem de acordo com os objetivos e análise de risco no API de cada um. Então, vamos aos números. Hoje, na nossa caixinha de emergência, qual é o valor que nós temos? Hoje, na nossa caixinha, nós temos... Posso arredondar? Pode. 13 mil. 13 mil reais. Esse vai ser o valor inicial da nossa reserva de emergência. Lembrando que a partir de agora, os aportes que vão entrar, 80% vai para essa caixinha de 13 mil, 20% para investimentos. Lembrando que a gente vai tratar a tua reserva por uma questão de um momento complicado, taxa de juros altas, a inflação cada vez mais alta, a gente também vai estender a tua reserva de emergência de 6 para 12 meses. Para caso algo drástico realmente aconteça, tu ter um período de 1 ano para se restabelecer e começar algum outro movimento na tua vida também. Perfeito. Então, 13 mil reais, 80% do aporte de quanto que a gente vai colocar, Natália? A média que a gente teve que calcular depois de que analisar aqui, muito do que a gente acha que a gente está investindo, no caso eu, né? Vamos puxar para mim. Muito do que eu achava que eu conseguia fazer sobrar, na realidade, não é efetivamente o físico do que sobra mesmo, porque há outras nuances no que entra, mas sobra mais ou menos por mês uns R$1.000. Então, 80, 20, 800, 200. Isso aí. Primeira pergunta que eu faço. Te agrada a questão de a gente ter apenas R$200 para investir? Nem um pouco. Me incomoda muito, porque a gente entra com uma expectativa quando a gente vai falar sobre modificar o que a gente está acostumado a fazer. Para mim já foi muito difícil sair da pessoa que gastava 100% de tudo que ganhava para ser uma pessoa que começa a ter uma reserva. Porque eu sou a pessoa que, por mais que eu tenha passado, por exemplo, por transições de carreira, quer dizer que eu saí de uma empresa, fui para outra e tenha outros trabalhos acontecendo, eu também sou uma pessoa que sempre gastou muito, tinha muitas coisas que eu tinha que ir cumprindo, dívidas mais antigas que a gente ia suprindo até que eu conseguisse ter um mínimo de reserva guardado. E agora pensar que eu quero dar um próximo passo, eu não posso dar esse passo porque eu ainda não estou segura com a minha reserva, é bem incomodativo. Na realidade, tu tá dando um passo enorme com essa reserva. Sim. Só que muitas vezes o que tu tá visualizando é o que a maioria dos brasileiros visualizam. Faz de conta que a gente tem uma escada que a gente pode pular para chegar lá em cima, na nossa ideia. É isso que a maioria das pessoas pensa quando a gente vai falar em começar a investir. É pular os pequenos degraus porque tu quer chegar logo no final da escada, que é o começar a investir, ser o investidor. Só que precisa ter uma preparação para isso.
e tá tudo certo. É como tu começar numa empresa e ter que passar pelo teu momento de trainee e te validar como aquela que vai ser a pessoa que vai exercer a função com aquele determinado cargo dentro de uma empresa. Investimento é a mesma coisa. É saber que isso vai ter processos que não vão ser tão agradáveis, que vão simplesmente afastar muitas pessoas, na maioria das vezes, porque elas vão se negar a fazer isso, mas ao mesmo tempo atropelar esses processos, como a gente pode ver em diversos casos, até que chegam para nós aqui, né, Cássio? Que as pessoas, por falta de preparo, acabam com necessidade de sair do investimento, muitas vezes negativadas, porque dependendo do ciclo de mercado a gente fica negativo, que é onde é que a gente vai começar a aportar, trabalhar em fundos, fazer positions, ali muitas vezes a pessoa bate o carro, a pessoa precisa passar por algum procedimento médico, ou a pessoa tem que cuidar de alguma necessidade familiar. Inventário da família. Exatamente, não tem de onde é que tirar mais recursos e precisa sair dos próprios investimentos, que justamente onde é que tu deveria estar aproveitando a oportunidade, tu vai estar fazendo o que eu gosto de bater muito em cima na tecla, para não usar outros adjetivos aqui, a gente vai acabar fazendo o maior erro da maioria dos brasileiros, que é colocar o carro na frente dos bois. Perfeito. Uma coisa que é bastante importante a gente ressaltar também é que o investimento, a nossa trilha de investimentos na nossa vida, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Porque a gente está pensando não para hoje, mas talvez para daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Na minha opinião, uma coisa mais importante de fazer no início, que é o que o Guto comentou e eu acho excepcional, é pular etapas. Como, por exemplo, a gente ter a constância. No caso, a gente pode estar criando o hábito, ou nesse caso, não criar o hábito é um problema bem grande. Então, se a gente construir este hábito de todo mês fazer um aporte, independente do valor, a gente está criando uma mentalidade. Isso vai ser uma construção ao longo do tempo, porque o dinheiro trabalha muito bem com o tempo. Quanto mais tempo, melhor. E vai trabalhando em cima. Então esse é um ponto bem importante que a maioria das pessoas não tem a noção do quanto que a disciplina, essa constância de aportes faz diferença. Para a gente ter essa reserva de emergência também ajuda bastante, porque não saca nossa rentabilidade no futuro depois. Exatamente. Então, para que também seja muito transparente, tá? Ter os recebimentos mensais, para também trazer essa informação para quem não assistiu os vídeos passados, né? Hoje, no mês, quanto que está entrando? Ai, de cabeça. Tinha um número no teu planejamento. Tinha, só que eu sou uma pessoa com uma era... memória maravilhosa. Nós tínhamos lá 5 mil de entrada. Isso. Desses 5 mil, 1.000 serão dedicados ao investimento. Isso aí. Então a gente já observa nesse primeiro momento que tu já coloca uma parcela meio significativa até. Porque tem muitas pessoas que têm a mesma entrada mensal, mas que inclusive tem um custo de vida mensal muito superior a isso. E então a gente conseguir já equalizar isso no 0 a 0, deixar essa margem e colocar ainda essa folga para aportar esses valores, já te deixa muito à frente em questão de adaptabilidade. Por quê? Nos próximos passos, conforme a gente vai crescendo, muitas pessoas não conseguem de fato ter um montante significativo no longo prazo, porque eles acabam aumentando seus padrões de vida conforme os retornos que eles vão ganhando, conforme eles vão crescendo, né? Então é a mesma coisa que a gente vê um funil, onde é que a boca está ficando cada vez maior, só que aqui embaixo vai ficando cada vez maior também. Proporcionalmente mantém. Exatamente. Então a diferença entre a entrada e a saída é um dos pontos chaves para que lá na frente tu tenha um sucesso significativo. E isso é muito importante. Por isso que a parte de planejamento é essencial nesse primeiro passo. Então, de 5 mil, 1.000. Desses 1.000, a gente vai criar uma reserva com 800 por mês. Lembrando que a gente vai considerar essa reserva de emergência com 12 meses de 5 mil reais. Então, nós teremos 60 mil reais. E aí também para trazer um pouco dessa questão de incômodo, e até foi uma pergunta que eu te fiz quando a gente montou o planejamento, quantos meses a gente ia demorar
só para encher a nossa reserva de emergência com um valor adequado, não é mesmo? É. Porque se a gente colocasse os R$1.000 precisando de 60, seriam 60 meses aportando só para a criação da reserva. E esse é justamente as métricas iniciais que eu queria trazer aqui, porque é isso que faz as pessoas desistirem. A gente olha e 60 meses. Muito longo. Olha a expressão da Natália agora, quando a gente fala 60 meses. Eu falei que ainda faltariam 48 e eu fiquei, meu Deus, é muito tempo. Exatamente. Então, esse processo de espera afasta as pessoas. Porque é aquela questão de que tu vê o teu dinheiro ali parado, enquanto os ruídos externos estão falando Bitcoin subiu X%, ações dos Estados Unidos subiram Y%. E isso acaba mostrando muitas vezes que a gente está fazendo a coisa errada, porque a gente tem esse viés comparativo. Porque a gente olha para o lado e escuta uma notícia de rentabilidade maior. Não muitas vezes que alguém fez a coisa certa e ganhou mais, mas a notícia do fato. E isso traz esse senso de comparação que a gente tem, não só com finanças, mas com tudo na vida, onde a gente... Eu acho que não faz sentido para mim esperar todo esse tempo. Eu vou fazer que nem eles, porque aparentemente, para estar sendo noticiado, tá todo mundo ganhando, fazendo o que eles estão falando. Sendo que muitas vezes, para não falar a grande maioria, não é bem assim que acontece, né? É simplesmente controle de narrativa. Mas eu também não vou entrar nesse aspecto especulativo de mercado agora, né? Mas sendo a pessoa que está iniciando nesse processo agora, é muito engraçado que a gente acaba observando que a gente se coloca, nós, iniciantes, pessoas que não têm conhecimento de mercado financeiro, que é o meu caso, há um paralelo muito grande acontecendo entre eu quero entender, quero fazer, mas ao mesmo tempo eu não tenho o conhecimento necessário para desmistificar alguns medos que talvez não precisariam existir tão afim, e também para eu conseguir evoluir cada vez mais o conhecimento. Hoje eu tenho a oportunidade de aprender cada vez mais com vocês, mas saber de onde é que a gente coleta informações seguras para conseguir se movimentar também é um receio muito grande. E aí acaba acontecendo aquelas questões que a gente já comentou em outras oportunidades, do pessoal querer o caminho mais rápido e ir para outros meios que são muito mais arriscados. Muito fácil a gente pegar possivelmente atalhos, pega informação de mídia, grande mídia. Ah, agora essa ação tá legal, essa ação tá legal. Muitas vezes a gente tá pulando etapas, tá buscando só rentabilidade. É verdade, um bom ponto, que o pessoal não sabe onde pesquisar mesmo. Isso aí. Mas tem algo nesse atraso que as pessoas, pelo menos, pensam sobre, que elas ignoram, que é, se eu tenho uma reserva de emergência e ela tá com 12 meses do meu salário, se tu tivesse hoje com a tua reserva completa, seriam 60 mil. Esses 60 mil já estariam te dando 14,4 em 100% da CDI no dia de hoje. Então, tu já estaria ali ganhando seus aproximadamente 9 mil, simplesmente por ter uma reserva de emergência. Só estando ali com essa segurança que a gente tem. Exato. E esses 9 mil, a tua reserva de emergência está te premiando justamente pela paciência e constância para tu usar esse dinheiro e investir. Então, com o tempo, a tua reserva de emergência, ela também vai ser uma diversificação com uma entrada extra para ti. E quanto maior for a tua reserva, maior vai ser essa bonificação. E mais tu vai poder levar isso para as oportunidades de investimento. Então, 12 meses não é nem só uma questão de proteção, é uma questão de proteção e bonificação futura. E depois de criado, ano a ano, tu vai cada vez ter essa bonificação para tu fazer o que tu bem entender. Muitas vezes não é nem precisar investir, mas eu quero fazer uma viagem, eu quero viver uma experiência, eu quero reformar minha casa, não importa. Mas a tua reserva vai estar te bonificando para. Então, aparentemente é desconfortável, porque é o processo. Mas é como a gente entrar numa faculdade de Direito, por exemplo, almejando um concurso público para botar um véuzinho e ser chamado de juiz, sendo que vai ter anos de preparação pela frente para isso, onde a maioria também vai desistir quando compreender a complexidade e dificuldade que é o processo. Investimento é a mesma coisa, só que a bonificação disso compensa.
Então, o foco não é simplesmente a gente estar criando uma reserva para te proteger, é uma reserva que te proteja e que te pague ao mesmo tempo. E também, trazendo esses R$ 200, a gente tem que começar a pensar na maneira que tu vai se sentir confortável vendo o tipo de ativo que tu vai ter similaridade e o retorno que eles vão trazer até ti também, para ver se faz sentido, porque até a gente fez um vídeo sobre a gente hoje vive numa taxa de juros alta. Então o retorno que a gente vai ter que ter vai ter que ser maior do que um retorno de deixar o teu dinheiro parado hoje dentro de uma CDI. CDI é a taxa interbancária. Ali eles pegam a nossa taxa de juros, que é o que o cupom divulga para nós, e tu tira 0,1. Então, se hoje nós temos uma taxa de 14,5, a nossa CDI vai ser 14,4. Se tu tiver em um ativo que paga 100% da CDI, tu vai estar recebendo essa rentabilidade de 14,4 ao ano. E qualquer ativo que a gente vai investir, a gente começa da premissa de que tem que ser superior a 14,4 e conforme o risco atrelado ao ativo tem que ser bem superior a 14,4. Por quê? Porque eu podia deixar meu dinheiro paradinho, sem sofrer volatilidade, ganhando aquele valor. E ainda possivelmente coberto pelo fundo garantidor de crédito. Exatamente. Então, a gente vai te mostrar algumas opções, vai te trazer também um pouco de clareza sobre os ativos, mas tu também tem que ter essa compreensão de que, ponto 1, o mercado que tu vai investir, que é de preferência o de renda variável, que ele vai trazer essa tua própria intenção de ser um pouquinho mais arrojada, por isso que a gente vai trazer esses 20%, tu tem a intenção de alavancar o teu patrimônio, o que acontece? Tu vai ter mais, além do risco, a volatilidade. Tu também vai começar a passar por esses baques direto de toda essa tensão geopolítica que a gente vive hoje, seja por guerras, conflitos, sanções, tudo isso vai afetar, mesmo que tu não perceba, todo o teu investimento. Ele já afeta a tua vida financeira mesmo sem tu perceber, mas o teu investimento, como ele tem essa variação diária, tu vai perceber isso diariamente. E só que, ao mesmo tempo que tu vai percebendo isso diariamente, tu vai ver como, por exemplo, fechar o canal de Hormuz pode fazer o teu Brent, que é o petróleo, subir. E isso vai afetar o teu Baltic Dry, que é o BAD, que é as taxas marítimas que tem os transportes das nossas commodities. E se eles aumentar a taxa disso, o valor que está ali dentro da própria commodity vai começar a ser pressionado. Pressionando esse valor, eles vão ter que aumentar o valor dos produtos. Aumentando o valor desses produtos, toda a cadeia do setor vai ter que aumentar os produtos também, seja em maquinário, seja em fertilizante, seja em mão de obra, o que vai estar atrelada ao serviço. E isso vai fazer com que a inflação fique cada vez maior, e foi um caso a, milhares de quilômetros daqui, né? E afeta diretamente a nossa vida. Então também para mostrar que diariamente a gente passa por muitos riscos do mercado financeiro. A única coisa é que a maioria das pessoas não para refletir sobre isso. Mas também para te trazer um feedback de que tudo que tu vai ver acontecendo em questão de volatilidade, aos ativos subindo e caindo diariamente, isso também acontece na nossa vida, em todo o nosso dia a dia, na nossa rotina. Entender como a gente se sente quando acontece isso é muito interessante. Porque o início dessa jornada de entender e sentir a renda variável na prática é um momento bem decisivo. Assim. A gente ou sente muito medo, que geralmente é o que acontece, e depois vai se acostumando. Outro já entra de cara e eu entendi, agora eu saquei. É muito normal a gente entender, no início começar aos pouquinhos e ficar um pouco com medo. É normal, mas é legal, porque a dinâmica do mercado a gente consegue entender e modifica muito o jeito que a gente pensa no dia a dia. É muito legal, muito bacana. E recompensa, né? Recompensa legal, no prazo. Então, partindo disso, eu acredito que das possibilidades hoje, considerando a taxa de juros alta aqui no Brasil, a gente vai trazer opções para ti, que a gente vai falar aqui abertamente, mas também para tu tentar
sentir o que faz mais sentido para ti. Então, a gente pode deixar isso dentro do Brasil, dentro de ações, por exemplo, porque fundos imobiliários, como muitos gostam por essa geração de renda passiva, eles tendem a ter a necessidade, por questão de risco, de pagar um yield maior do que a CDI. O que isso significa? Yield é quanto tu recebe em porcentagem no final de um ano. Se em um ano eu tenho 15% de yield, significa que o retorno que eu recebi foi de 15%. Só que a maioria dos fundos não consegue pagar tanto assim no decorrer de um ano e por tantos anos seguidos. Então é muito importante também perceber que se um fundo vai me dar um retorno que é igual a CDI e eu ainda vou sofrer o risco da volatilidade da cota, porque é que nem tu comprar um carro. Hoje tu vai comprar um carro que custa 100 mil, ele pode cair para 90, ele pode voltar a 100, pode subir para 110, enfim, tudo subir aqui no Brasil, como a gente tem visto acontecer. Então tu fica à mercê dessa volatilidade do valor da cota. E isso geralmente mostra para nós uma necessidade de retorno maior, principalmente se a gente compara com ativos que não tem risco, como é deixar paradinho na CDI, como são as reservas. Então aqui no Brasil, principalmente no momento atual, fundos imobiliários não seriam tão atrativos. Agora, existem ações aqui no Brasil que pagam dividendos também, que além da cotação que a gente almeja que suba, a gente também vai estar recebendo dividendos. O que muda? Raramente terão ações que vão pagar todos os meses. Previsibilidade, né? Exato. A gente vai ter dividida a cada 2, 3, 4 meses. Tem ações que vão pagar uma vez ao ano, 2, 3. Então, a gente leva isso em consideração? Leva. Mas o foco está voltado à precificação da cota aumentar de valor. E o dividendo vem com uma diversificação e a gente conseguir captar ainda mais enquanto permanece com o risco daquele ativo. Mas também a gente não pode esquecer que o Brasil, na sua classificação de rating, que é a classificação de risco, ele tem uma classificação especulativa. E isso faz muitas vezes com que ele não seja tão atrativo. E, consequentemente, os ativos daqui não tenham tanta procura e tanto volume de entrada de capital como ativos que são negociados nos maiores mercados, por exemplo. Tem uma comparação com Ásia ou Estados Unidos, que o valor de entrada por dia dentro da bolsa é, em comparação ao Brasil, ridiculamente maior. Mas também significa que a volatilidade que tu pode sofrer seja maior. O que isso significa? Aqui a gente vê que um ano de CDI paga 14,4. Muitas vezes lá, em um dia, tu vai ver uma ação subindo 30%. Não é raro, não é difícil e é praticamente diário a gente vê oscilações de 30%, se não mais muitas vezes. Só que isso pode ser contra ti também. Em outras palavras, se tu colocar os teus R$200, tu, obviamente, indo para os Estados Unidos, sofre uma perda no câmbio. Porque a gente vai ter que pagar IOF, que é de 1,1% para a conta de investimentos, mais o spread, que tem uma variação dependendo do dia. Mas a gente consegue achar com taxas de 1,75, 1,95 sendo mais atrativas em casos otimizados. Então a gente já parte da premissa de que a gente já está negativo. Sai perdendo. Exatamente. E quando esse dinheiro voltar para o Brasil, a gente vai perder de novo. Exatamente. Outro ponto é, quando a gente for entrar na ação, existe taxa de corretagem. Dependendo da instituição financeira, é gratuito. Dependendo de outras, não. E algumas dão X números de corretagens livres ao mês. Acima daquilo, existe um valor. Então é um ponto a ser considerado, principalmente que a gente vai começar nessa parte mais arriscada com apenas R$200. Então nesse primeiro ponto, qualquer R$20 faz diferença. é 10%. Exato. Não vai tá dando pra brincar tanto assim. Exato. Não vou te falar que não vai dar para brincar,
mas a gente tem que pensar nisso como uma construção. Eu Ótimo. sempre falo que uma construção é um position, a gente abre uma posição e a gente vai ter meses trabalhando essa posição. Mas ao mesmo tempo, a gente também não pode se dar o luxo de ter tanta diversificação, ou seja, ter ali número de 10, 15, 20 ações, porque senão não faz nem sentido com esse valor inicial. Ao mesmo tempo, a gente tem que também buscar, dentro do possível, ações que sejam um pouco mais baratas e que a gente vê, principalmente no momento de agora, com bons olhos dentro de setores chaves para essa nova mudança que está acontecendo globalmente, né? Onde a gente fala de uma nova ordem mundial de poder, onde a gente vê as principais organizações perdendo valor. Então a gente vê que existe sim uma mudança no cenário global. E existem setores chaves que vão fazer isso acontecer. E nós vamos estar entrando dentro desses setores. Se formos para lá. Podemos ir para a Europa e para a Ásia? Podemos. Vai acontecer a mesma situação. Câmbio, spread e OF. Mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente vê ações demorando muito para entregar 30%, 40%, 50%. Sendo que muitas vezes um dia Exato. lá fora. Se a gente pegar o último mês para cá, de começo de abril até começo de maio, a gente teve ações que já pagaram mais de 100%, 100% nos Estados Unidos. Teve ações que pagaram mais de 150% nos Estados Unidos no último mês. Isso é praticamente 10 anos de reserva de emergência com a CDI no talo, como a gente está vendo agora. Então é 10 anos em um mês. E é geralmente isso que as pessoas procuram, essa redução drástica de tempo, né? Isso é. Só que ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa redução drástica de tempo, a gente está fazendo com um valor pequeno e a gente também já está utilizando não só as nossas capacidades, mas também algoritmos quantitativos, inteligência artificial proprietária. A gente está utilizando toda uma arquitetura de ferramentas por trás e a gente não está indo às cegas como a maioria das pessoas costuma fazer. Então, tu vai ser direcionada para aquilo que a gente está observando como o maior retorno possível, em primeiro momento por causa do valor, mas em segundo momento também para que tu consiga talvez ajudar esse valor dentro da tua reserva, para que a tua reserva se complete mais rápido, para que a gente consiga dedicar 100% do aporte ao investimento. Assim tu já começa a ver que existem formas da gente completar essa reserva mais rápido. E quanto mais rápido a gente completar essa reserva, mais rápido a gente vai ter o total do aporte para realmente observar esses retornos brutos e grandes dentro dos nossos investimentos, com foco em retorno, de fato, e não de um preenchimento de reserva. Então essa parte de escolha de ativos, se a gente tivesse, por exemplo, R$200 alocados em uma empresa que custa R$1, uma ação lá fora que custa R$1, e a gente tem um potencial de valorização de, vamos dizer, 100% em meio ano ou em um ano, a gente já duplicou essa reserva, esse montante. A gente pode ou deixar lá investido, ou quando ver sacar, retirar e colocar para reserva. Então já aumentou e muito, né? De 14% para 100% é 7 vezes, aumentou 7 vezes mais rápido aquele montante do que tu teria deixado numa renda fixa, por exemplo. Então, é bem expressivo. Mas agora também é algo que tu tem que se sentir bem. Então aqui, hoje, para esse encontro, depois de a gente deixar tudo muito claro aqui sobre a tua vida, também tem a questão Natália, como Natália. Com o que a Natália se sente melhor? Porque isso vai de acordo também com o teu API, né? O teu perfil de risco. A Natália hoje, ela se sente melhor buscando dentro desses 20%, tá? Um retorno mais rápido, com maior risco, ou um retorno não tão rápido, mas com menos volatilidade, de uma maneira mais tranquila e não sofrendo tanto esses altos e baixos que a gente passa ultimamente, principalmente porque a gente vive hoje num momento de transição, né? O que a Natália se sente bem hoje com esses 20%? Vamos considerar que o meu cenário é um cenário totalmente atípico das pessoas talvez que estão nos ouvindo, porque eu tenho um apoio. Então, considerando
o conhecimento que eu tenho por trás, eu me sinto tranquila de ir para um mercado internacional, mesmo que com uma pequena parcela hoje, que a gente pode ir construindo a mais nos próximos aportes. Não sei se eu fosse uma pessoa hoje iniciando, que eu teria que não só aprender, porque eu também estou aprendendo e estou estudando sobre, mas se eu estivesse totalmente sozinha, se eu faria essa decisão. Mas considerando o meu cenário, a minha situação, é uma decisão que eu consigo tomar com tranquilidade. Então, a partir disso, já temos a tua conta aberta, né? Que foi algo que a gente fez antes. A gente abriu contas para o pessoal entender aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E a partir de agora também, até por uma questão de transparência, que as pessoas também sintam a possibilidade de... Hoje, por incrível que pareça, os teus 20% são exatamente o valor mínimo para levar para lá. Exatamente. Hoje a gente consegue fazer R$200 de um valor mínimo e está começando a investir com R$200 nas maiores empresas do planeta. Está tudo muito facilitado, felizmente. Muito bom. E ainda a gente pega... Não vou entrar nos porquês do dólar estar caindo hoje, porque é um assunto um pouco mais delicado e longo também. Mas ao mesmo tempo a gente vê hoje o dólar muito mais interessante do que no ano passado. E isso também favorece para o momento que a gente está começando a investir. Claro que é importante já ressaltar que no segundo semestre deste ano, a gente começa a ver uma bolsa com probabilidades operacionais de 24/7, ou seja, funcionando de domingo a domingo, manhã, tarde, noite, madrugada. E também já estamos falando de ativos tokenizados. Então, a gente vai comprar não um certificado, a gente vai comprar como se, em comparação, a gente comprasse um criptoativo, uma stablecoin, e ali ela vai permanecer a um sistema de blockchain. Hoje, as principais instituições financeiras já estão trabalhando dentro desse encaixe de blockchain, não só para ações, para ativos de renda fixa, tesouros, imóveis, LLCs, que são os nossos PJs, minimamente comparando. Então, é muito importante também a gente perceber que ali a gente começa a utilizar também o SDC, que é o dólar digital. E comprando essa stablecoin, a gente, na parte de spread e IOF, já consegue ter contornos para driblar ao menos essa perca cambial. E acaba ficando um pouco mais interessante. Agora ainda não acontece, mas logo mais a gente também vai poder estar falando, até para quem te escuta, né, que existe essa possibilidade também. Principalmente porque no começo, se a gente vai colocar ali R$200 e a gente já vai ter essa perda de, bom... 3.3 mais ou menos, 3.1, depende da promoção. Exatamente. Consegue reduzir. E isso no começo é realmente algo que parece não fazer sentido. Mas quando a gente vê que o retorno das ações muitas vezes podem em um dia pagar não só isso, mas pagar o teu spread de ida, ou o teu VET, né, que é o valor efetivo total, que bota já o spread OF, de ida, de volta e mais um ano de CDI em um único dia, e a tua intenção é realmente ser bonificado em questão de retorno, porque tu está correndo um risco, eu hoje vejo esse como um dos melhores cenários abertos de fácil adaptação, de fácil compreensão e também com valores tão acessíveis. Porque antigamente o valor era bem maior, antigamente era tudo em inglês, então hoje para o brasileiro abrir uma conta lá, já vem todo o banco com a capacidade de traduzir o idioma para ti, tu recebe toda a documentação também traduzida, toda a parte da plataforma também já vem traduzida, o home broker, que é onde a gente faz as negociações, já vem em português também. E obviamente que na hora de comprar e vender esses ativos, a gente vai estar fazendo isso, mostrando para o pessoal também, para todos observarem como é fácil. E que não é aquele mistério que precisa ter um assessor e precisa ter uma corretora e meu Deus do céu. Gente, não precisa complicar o que é fácil. Já é simples. Já tem tanta gente trabalhando para descomplicar a vida, então não precisa alguém tentar vender algo pelo mundo afora para complicar mais a situação. Então, principalmente, a gente tem esse agradecimento a ti, porque tu trouxe a possibilidade de mostrar como isso é fácil e transparente. Então, a gente também deixa esse agradecimento aberto para ti.
Fácil entre parênteses, né? Vamos ser bem sinceros. Fácil entre parênteses, porque a gente entra no mundo novo e entra na parte difícil, que é se desafiar a aprender. Porque fazer por fazer é muito fácil, mas fazer tentando entender o que a gente está fazendo e com segurança, aí a gente entra em outro patamar, vamos dizer assim. Vou dizer que todos os nossos clientes que começam a investir lá fora, no início é difícil, é estranho, e depois eles vai fazer tudo sozinho, porque eles já perceberam que é bem negócio. E depois eles não voltam mais pro Brasil também. Justamente aquele ponto, né? Vou ganhar em um dia, muitas vezes. O que eu demoraria? Exatamente. E tem, por fim, também, né, para ti, o acesso a todos os nossos cursos e aulas e toda a nossa parte educacional. Então também, se tu um dia quiser trazer para cá todas as dúvidas que eu sei que vão existir, porque devem existir, a gente também pode trazer isso aqui para cá. Ótimo. E também vai de ti, né, e da tua intenção, mas a gente pode deixar isso tudo muito aberto e transparente para todas as pessoas que te assistem. Perfeito. Alguma pergunta? Algum questionamento? Principalmente sobre essa questão do 80-20, questão da reserva, questão do investir? Na realidade, uma questão que chamou atenção, que eu acho que talvez para uma pessoa que também não está ambientada de mercado financeiro, surge essa questão. Vocês disseram que em breve nós teremos uma bolsa operando 24/7. Sim. Hoje, a bolsa tem horários fixos para operação e quem se interessa em fazer investimento tem um momento para operar. O que antigamente a gente vinha muito em filme, o pessoal gritando nos telefones, né? O cara pregando na bolsa fazia tempo. Exato. A gente tem horários diferentes por questão de fusos, né? Sim. A bolsa americana, a bolsa Exato. asiática. Então, vai muito de onde é que tu estiver investindo. E obviamente que também ela difere em questão de ativos. Por exemplo, aqui no Brasil os futuros abrem mais cedo. Então, quando a gente vai negociar índice, o pessoal que geralmente opera day trade, ele já está na tela mais cedo. Já o mercado de ações, ele abre mais tarde, geralmente 1 hora e meia depois, dependendo também se a gente tem horário de verão ou não. Enfim, lá fora também tem questão de horário de verão ou não, tem que ver se isso tem relação com o nosso. Vai ter feriado. Tem também questões de feriados. Vocês têm lá, exato, tem em algum lugar, aqui não tem. Então, se teu patrimônio hoje está lá nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil, mas a tua renda variável está lá e a tua renda fixa está aqui, que hoje é o mais comum, eu diria, porque a renda variável lá paga mais que a nossa, e a nossa renda fixa aqui paga muito mais que a deles. Até porque ela é baseada em taxa de juros e a grande maioria dos países desenvolvidos, mesmo sem querer cutucar o Brasil, eu já vou cutucar, porque o Brasil tinha e tem a possibilidade de ser uma das maiores economias do globo, então tem que se cutucar mesmo, porque senão parece que não vão acordar. Eles têm taxa de juros alta por ineficiência. E para nós, alta é 14%, 15%. Para eles, alta é 4%. 4% para eles é altíssimo. Então, é também uma estratégia interessante para eles observar a nossa renda fixa. Mas, ao mesmo tempo, a gente, por estar aqui, já está posicionado na grande parcela do teu capital em algo que para nós aqui é seguro, para eles também eu já vou falar aqui abertamente que eles não observam a nossa renda fixa como algo seguro. Então, para aqueles que realmente se dizem conservadores e vocês estão aqui numa instituição brasileira em renda fixa, vocês estão fazendo isso errado. Eu já vou começar falando isso, não querendo já apontar dedo, mas as coisas são como são. Porque a primeira coisa que alguém com API faz é classificação de rating, ou seja, risco na ação. E a do Brasil ser especulativa, conservador não está dentro do Brasil. Esse é o ponto 1. Ah, mas eu não consigo levar dinheiro lá para fora? Consegue. Tá aqui a Natália, R$200 e já está começando a investir nos Estados Unidos. Então não tem desculpa. Às vezes não tem informação ou às vezes tem falta de interesse e tá tudo bem. Mas é inaceitável hoje em dia as pessoas falarem que não existe a possibilidade de. É só se mexer um pouquinho, dar uma procuradinha. Se tiver uma assessoria ou um acompanhamento, melhor ainda, mas tá bem facilitado. E horário de fechamento também é diferente. Geralmente ações fecham um pouquinho mais cedo e os futuros continuam trabalhando um pouquinho depois. A gente também tem duas formas de operar, pre-market e aftermarket, ou seja, nós temos momentos de operação antes do pregão abrir
e momentos de operação depois que o pregão fecha. Uhum. Obviamente que existem condições para tu estar operando nesse cenário, que eu acho que por uma questão didática não vale trazer aqui nesse momento, Perfeito. mas existe a possibilidade de também. Mas logo ela vai ser 24/7 sim, mas também lembrando hoje que quem já opera cripto, futuro, até questão de opções lá fora, as bolsas já são 24/7. É. Então se algum dia tu tiver também investido em cripto, ela também vai ser negociada de madrugada se for necessário. Possivelmente, próximo Mais pra semestre, frente. Calma, peraí, que agora a gente foi muito além. vai chegar no próximo semestre de noite, hoje eu tô com uma insônia. Vou mexer na bolsa. 3 da manhã. Pode acontecer. Fechou. Alguma dúvida fora do horário? Não, fora do horário, bem tranquila com relação ao que nós estabelecemos, até porque a gente conversou muito sobre isso e chegamos ao nosso percentual. E agora é Mãos da massa. mão na massa de usar as contas que a gente já abriu. E por fim, tu se sente bem com toda essa estrutura? Porque no fim é sobre isso. Claro, a gente não vai dizer que é muito engraçado, né? Porque a gente pensa, nossa, vou começar a investir. A gente olha pela parte positiva da coisa, né? Mas é muito legal que os meninos, olha, eu chamando vocês de meninos. Os meninos sempre trazem, eles conversam comigo, principalmente o Guto traz muita questão de há uma variabilidade ali. Tu tem que se sentir bem com a possibilidade de lucrar, mas conhecendo todos os riscos do mercado. Tu vai ter queda, tu vai perder dinheiro em algum momento e isso tem que ser uma coisa confortável. É uma autoanálise necessária de fazer, das tantas outras que a gente já comentou em outros momentos aqui também, de como tu vai se sentir com esse dinheiro estando variando. Um dia tu vê um dinheiro subindo e o outro ele já não é a mesma quantidade que tu tinha visto. E é uma questão que eu parei para pensar sobre, que não vou dizer que é dos mais confortáveis do mundo, porque a gente sempre quer ver lucrando, mas que me gera curiosidade e, sendo uma pessoa que gosta muito de estudar, de tentar entender cada vez mais sobre, para ficar tranquila. Eu acho que essa questão mesmo, que é um ponto que vocês já levantaram várias vezes, é o conhecimento que modifica como a gente vai se sentir em relação ao mercado. Então hoje eu me sinto tranquila porque eu conto com o conhecimento de vocês, mas no momento que eu começar a ver as variações, eu vou estar tranquila porque eu vou me colocar a ponto de conhecer por que está acontecendo. Eu vou trazer uma analogia disso, que talvez seja bem explicativo, e eu vou trazer uma parte prática relacionada à tua vida. Perfeito. Que eu acho que, pelo menos assim, tu consegue sentir de fato o mercado na parte prática. Eu vou trazer nós olhando o mercado, agora, hoje, como ele caindo. Como se tivesse um monte de candlezinho, aquelas velhinhas vermelhas, o mercado tá caindo. E fica todo mundo, cara, meu Deus, eu comprei aqui hoje e o mercado tá caindo. Perdi tanto já. Exato. Eu vou trazer isso para nossa vida. Pensa que hoje a Natália está no seu momento soberana e tira um ensaio de dança. Perfeito. E ela torce o calcanhar. Ela não consegue mais dançar. Ela tá com dor. Ela sente a dor, ela sente o desconforto. E ela sabe que ela não vai poder continuar. E além disso, vai demorar um tempo para ela recuperar. Esse tempo que tu vai demorar para se recuperar, ele vai ser bem desagradável na hora que tu vê, na hora que tu sentir, que vai ser aquele momento de baque, quando tu também compreender que vai ter todo o tempo de recuperação. Mas ao mesmo tempo, a Natália vai desaprender a dançar. A Natália, ela depois que melhorar, não vai voltar a dançar. E além disso, esse fato de uma torção ter acontecido faz com que a gente desmereça as capacidades que a Natália teve até esse momento de torção. Olhar para o mercado é isso. Naquele momento pode ter acontecido algo e que seja desconfortável e que vai demorar um tempo para se recuperar. Mas se tu escolher um bom ativo, que ele performou bem, que ele realmente entrega aquilo que a gente espera, é uma boa empresa, é um bom grupo administrador, está dentro de um setor que tem alta demanda, ele é muito requisitado, enfim, eu podia dar N características aqui. Esse fator, nesse momento específico da vida, até porque tu estudou o ativo e tu também viu com bons olhos, mas o fato de ter acontecido algo
hoje, isso vai desmerecer todo o ativo? E tu acha que ele não vai ter a capacidade de se recuperar se foi só uma torção? O mercado é assim. Perfeito. Tem dias que a gente vai estar operando ou entrando em uma ação lá fora, por exemplo, que é o caso que a gente trouxe aqui, que tu vai estar investindo em renda variável nos Estados Unidos, a gente vai estar escolhendo um ativo que hoje, por ter acontecido um disparo de um míssil no Oriente Médio, o ativo despencou 10%. Tu colocou os teus R$200 e ele foi lá, descontado já com as taxas, e daí de repente ainda caiu 10%. Exatamente. Essa é a reação. E de tu saber que eu comecei hoje, e logo hoje foi acontecer. Sim, muitas vezes isso pode acontecer. É a probabilidade, que eu gosto sempre de chamar de a variável da variável, né? Da probabilidade da probabilidade. Onde é que a gente às vezes calcula todos os vieses técnicos, fundamentalistas, especulativos e também cognitivos descontados no preço, e acontece alguma coisa que tu não estava contando que fosse acontecer no mundo a milhares de quilômetros aqui, mas que, por tu estar no mercado internacional, isso vai afetar diretamente o teu dinheiro. Assim como isso tem afetado a nossa inflação, mas o brasileiro aparenta não se incomodar tanto, né? Mas isso tu vai sentir na hora. Só vivendo. Só que ao mesmo tempo, é esse mesmo ativo que depois vai estar lá dançando de novo, levando a nossa cidade para outras cidades e brilhando em cima de palcos. Perfeito. É exatamente a mesma coisa. A constância, né? Exato. Por isso que o ponto, quando tu começa a ser investidor, é avaliar bem os setores dessas empresas, avaliar muito bem as empresas e pensar lá na frente. Daqui a 5 anos, as pessoas ainda vão precisar dessa empresa? Daqui a 10 anos, as pessoas ainda vão precisar dessa empresa? Em 10 anos, o que pode acontecer de tão ruim com essa empresa aqui? E começar a criar essa expansão intelectual a ponto de criar cenários possíveis lá na frente, principalmente olhando tudo o que está acontecendo no mundo, e começando a se posicionar agora com todo esse longo prazo à tua disposição. Porque a gente só tem uma coisa que não está contra nós, embora muitos pensam que está a nosso favor, que é o tempo. Se tu souber utilizar o tempo a teu favor e não contra ti, ele vai ser o teu maior aliado na tomada de decisão, na criação de estratégia, na alavancagem patrimonial e, enfim, na experiência de vida que todo esse capital vai te proporcionar. Eita. Consegui explicar mais ou menos bem? Excelente. Claríssimo. Alguma dúvida além desta? Não, seria isso por hoje, eu acho. Perfeito. Então acho que é isso, né, gente? A gente vai seguir agora também mostrando toda a parte prática do que a gente vai estar montando para ti. E também a gente vai estar mostrando para as pessoas logo mais o que a gente tem de educacional que tu também vai ter. Que, obviamente, quem tiver interesse em algum momento pode ter também. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente seguiu com a case na prática com a Natália hoje, terceiro vídeo. E aos pouquinhos a gente vai entrando um pouco mais na parte técnica também. Viés psicológicos, comportamentais, um pezinho um pouco na renda variável nos Estados Unidos, agora renda fixa também, então... Sim. E muito estudo. E muito estudo. Vamos lá. Até mais, pessoal.